Você já ouviu falar sobre inteligência artificial, ou seja, a famosa IA? Hoje muitas pessoas têm utilizado inteligência artificial para várias coisas. Por exemplo, hoje é possível você conversar com uma inteligência artificial. Só basta você baixar um aplicativo no seu celular que você consegue conversar, dialogar, perguntar para essa inteligência e ela vai conversar com você como se fosse realmente uma pessoa. Então, a tecnologia cada vez tem ficado mais surpreendente e não é diferente nas máquinas de costura. As máquinas de costura cada vez mais têm ficado com mais recursos. Inclusive agora tem máquina de costura com inteligência artificial, ou seja, tem uma inteligência ali por trás que vai fazer ajustes nas máquinas de costura para você. Se você ficou interessado, fique até o final deste vídeo que eu vou mostrar cada coisa, cada detalhe que essa inteligência artificial faz e também vou falar o preço dessa máquina de costura. É uma novidade no mercado, estou passando diretamente para vocês. Então pessoal, já aproveita, deixe seu like, se inscreva no canal que você ajuda bastante. Lembrando, se você deseja aprender uma máquina de costura como a sua que está na sua casa ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, é muito fácil. Só você clicar no primeiro link na descrição do vídeo que nós temos um curso completo que vai te ensinar desde o básico ao avançado a se tornar um mecânico profissional ou arrumar sua própria máquina de costura. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Você se lembra a primeira máquina de costura aí da sua juventude? Talvez você é costureira há muito tempo e lembra das máquinas mais antigas. Por exemplo, no meu caso, eu lembro da máquina de costura pretinha, aquela que ainda nem tinha motor, aquela máquina que nós costurávamos com o pé, sabe? Você ficava apertando o pé e costurava. E hoje, até hoje, tem pessoas que utilizam essa máquina de costura. No entanto, talvez você conheça máquinas de costura que são mais antigas do que essa. Então deixa aqui nos comentários e me diz, qual foi a primeira máquina de costura que você já viu? No passado existia máquina de costura que você tinha que costurar com a mão como se fosse manivela. Depois a tecnologia cada vez foi ficando mais avançada e inventaram o famoso pedal, ou seja, você costurar com o pé mexendo nele. No entanto, quem não tinha prática se tornava um pouquinho mais complicado. Mas a tecnologia foi aumentando e surgiu os famosos motores. Ou seja, agora só basta você controlar lá, apertar o pedal e a máquina costurar sozinha. Mas cada vez mais a tecnologia foi melhorando e foi surgindo máquinas cada vez mais surpreendentes. Por exemplo, existe máquinas de costura que são máquinas eletrônicas, que você não precisa mais ficar girando um botão, é somente você apertar que a máquina vai fazer o ajuste que você deseja. Hoje também existem as máquinas de costura com áudio, as máquinas que falam, conforme essa daqui que eu tenho, que é da Eugene. Também, pessoal, temos máquinas de costura cada vez mais avançadas. Máquinas que cortam a linha automaticamente, máquinas que fazem desenhos, máquinas que fazem bordados e por aí diante. Mas uma novidade no mercado é essa famosa máquina de costura com inteligência artificial. Então vou explicar certinho que máquina é essa e se você quiser comprar também o valor dessa máquina de costura. É a Jack A5E-A, tá ok? Então essa máquina de costura ela tem vários benefícios e automaticamente vem contando com a inteligência artificial. Neste vídeo de hoje não vou falar todos os benefícios que essa máquina de costura traz, mas eu vou falar o ponto em questão de diferente nessa máquina das outras máquinas, que é a inteligência artificial. Mas o que essa inteligência artificial faz? O que essa máquina tem tão diferente? Então vamos lá. Então dentro da máquina, ali onde fica a parte eletrônica, tem um chip que é de inteligência artificial, certo? Então só para você ter ideia, essa máquina de costura, ela detecta mudanças nos tipos de materiais em tempo real, comparando 200 mil padrões de dados 10 mil vezes por segundo e enviando para o mecanismo que altera os padrões de força no transporte e na agulha, proporcionando uma costura mais padronizada e uniforme. Ou seja, só para vocês terem ideia, ela consegue, pessoal, detectar até mesmo a espessura do tecido.
Por exemplo, hoje em dia, se você for costurar um tecido jeans, um tecido mais grosso, você vai ter que mexer, por exemplo, na tensão do calcador. Vai ter que apertar mais ou soltar mais. Se for um tecido mais fino, vai ter que soltar mais ou apertar mais, dependendo como está naquele momento. E até mesmo na questão da agulha, é aquilo e pronto, você costura e a força ali da questão da agulha é a mesma de sempre. No entanto, agora nessa máquina de costura da Jack com a inteligência artificial, a própria máquina consegue identificar, note, consegue identificar o volume, ou seja, a espessura do tecido. E ela vai adaptar a máquina de costura para aquele tipo de tecido. Então, se você por acaso está costurando um tecido jeans e de repente você passa para um tecido bem mais fino, a própria máquina com os sensores delas vai conseguir detectar essa mudança e vai continuar costurando perfeitamente, sem você precisar fazer regulagem. E o mais incrível é que quando você vai costurar um tecido mais pesado, ela consegue colocar mais força na barra da agulha para conseguir furar o tecido, ou seja, o torque dela é maior. Então vai ter uma inteligência artificial por trás fazendo esses ajustes para você. Então você não vai mais precisar ficar lá mexendo no tensor do calcador, mexendo em outras regulagens, porque a própria máquina vai fazer isso. E uma coisa bem legal, pessoal, dessa máquina de costura também é que ela tem um motor ultra potente. É, isso mesmo. Só para vocês terem ideia, a potência deste motor é 15%, atinge 8,4 Nm de torque. O que é isso? Ele permite, pessoal, costurar tecidos mais pesados sem quebrar a linha e materiais mais leves sem enrugar. Porque tem máquinas de costura hoje, são muitas específicas para cada tipo de tecido. Já essa máquina de costura, ela consegue te dar mais coisas apenas com uma máquina em si. E essa máquina de costura, pessoal, ela é 100% digital. Isso mesmo, até os comandos dela é tudo digital. A máquina, ela tem cortador de linha automático com atalho, travete silencioso, digital também, levantador de calcador digital, comprimento do ponto digital, guia de voz, costura de padrões ornamentais e outras funções de padrão. Ou seja, tudo na máquina ela vai ser digital, não vai ter nada mecânico. E falando mais um pouquinho sobre o sistema adaptativo AMH dessa máquina de costura, então ela consegue, pessoal, costurar tecidos pesados, leve e até mesmo tecidos com elástico sem a necessidade de você precisar ficar fazendo ajustes algum. Mas vamos ver, pessoal, a questão de quanto que ela consegue costurar na questão de grossura de tecido. Então essa máquina de costura consegue até mesmo penetrar até 10 camadas de jeans. Só para você ter ideia. Então você consegue dobrar o jeans 10 vezes ou colocar 10 camadas de jeans, que ela vai ter força suficiente para poder furar esses 10 camadas e não vai estragar a máquina de costura, ela não vai desregular. Então ela permite você costurar tecido extremamente pesado, tá ok? Diferente aí de muitas máquinas de costura. Mas a questão é que você deve estar se perguntando, quanto custa uma máquina de costura dessa? Essa máquina de costura, pessoal, já está no mercado, você consegue comprar aí nas lojas, tá? Eu fiz uma pesquisa online e eu achei pelo um preço, pessoal, de R$ 5.924. No entanto, você vai achar vários outros preços, você vai achar por R$ 6.000, R$ 6.600, R$ 6.200, conforme você está vendo aí. Então, essa máquina de costura, apesar que é uma máquina de costura excelente, com vários recursos, muito boa, mas o preço também é salgado. Mas se é o seu trabalho, se você vive disso e você já ganha bem na área da costura, então vale a pena você investir em uma máquina de costura dessa. Eu vou deixar, pessoal, o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você dar uma olhada aí no seu próprio computador, no seu próprio telefone, para você dar uma olhada, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma novidade legal da máquina de costura que temos aí. Eu vou trazendo mais novidades no ramo das máquinas de costura, tá? Então já aproveita, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que você ajuda bastante. Um forte abraço e até nossos próximos vídeos.